A cena é dramática e profundamente humana. Moisés, o homem escolhido por Deus para confrontar o império mais poderoso da época, está diante de uma missão que parece impossível. No entanto, mesmo depois de ouvir a voz do Senhor e ver milagres extraordinários, ele ainda hesita. No versículo 3 de Êxodo capítulo 7, o Senhor afirma que endurecerá o coração de Faraó. Essa é uma declaração intrigante. Deus não esconde a dificuldade da missão. Ele revela que o confronto será prolongado, que haverá resistência, que o rei não cederá facilmente. Ainda assim, ele ordena que Moisés vá. Isso mostra que o sucesso de uma missão divina não depende da facilidade com que ela se cumpre, mas da certeza de que ela é dirigida pelo próprio Deus. Deus permite que o coração de Faraó se torne obstinado, não para destruir arbitrariamente, mas para que seus atos poderosos sejam reconhecidos, não apenas pelos israelitas, mas também pelos egípcios. No versículo 5, ele diz: "Os egípcios saberão que eu sou o Senhor." Esse é o objetivo final. A missão de Moisés não era apenas libertar o povo de Israel, era também revelar a soberania de Deus sobre todas as nações. Cada resistência de Faraó se tornaria uma oportunidade para que o poder divino fosse manifestado diante dos olhos do mundo. Em Êxodo capítulo 6 versículos 28 a 30 vemos Moisés dialogando com Deus e dizendo: "Como é que Faraó vai me ouvir?" Quantas vezes usamos nossas limitações como desculpas para não obedecer ao chamado de Deus? Moisés tentou fugir, justificou-se, apontou seus defeitos. Mas no final, ficou sem desculpas. Deus foi claro, direto, paciente e cheio de estratégias. Ele providenciou ajuda, explicou o plano, antecipou as dificuldades e reafirmou a missão. Moisés precisava entender que o êxito da obra não dependia de sua habilidade, mas da autoridade e presença de Deus com ele. E nós, o que temos usado como justificativa para não obedecer? Nosso passado? Nossa fala? Nossas fraquezas emocionais? Se Deus nos chama, Ele também nos equipa. A missão pode ser desafiadora, pode haver resistência, mas a certeza de que o Senhor está conosco deve ser suficiente para nos fazer avançar. Como disse o próprio Deus a Moisés em Êxodo capítulo 4, versículo 12, "Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar." Não há desculpa que permaneça de pé diante de uma ordem do Altíssimo. Se eu tenho lábios incircuncisos, essa expressão carrega o peso de sua insegurança, um sentimento de inadequação diante da grandeza da tarefa. Ele já havia mencionado anteriormente, em Êxodo capítulo 4, versículo 10, que era pesado de boca e pesado de língua. Aqui, vemos que, apesar da presença divina e da clareza do chamado, Moisés ainda carrega dúvidas profundas sobre sua própria capacidade. Isso nos mostra que até os escolhidos por Deus enfrentam conflitos internos, e que a obediência nem sempre é imediata ou fácil. Moisés não queria apenas fugir da tarefa, ele realmente não acreditava que seria ouvido. Mas Deus, em sua graça, não o abandona no momento da insegurança. Pelo contrário, ele reafirma o chamado com paciência e estratégia, mostrando que conhece as fraquezas humanas, mas oferece soluções divinas. Deus não discute com Moisés, nem o repreende duramente por sua falta de autoconfiança. Ele age com misericórdia, provendo uma solução prática. Arão. Em Êxodo capítulo 7, versículos 1 a 2, o Senhor diz: "Veja, eu fiz de você como Deus para Faraó, e seu irmão Arão será seu profeta." A estrutura dessa frase é profundamente simbólica e poderosa. Moisés não será apenas um líder comum, ele representará a autoridade de Deus diante do Faraó. Isso transforma completamente o papel dele. Deus não apenas chama Moisés, ele o capacita e o eleva diante do rei do Egito, mostrando que a autoridade não vem da eloquência, mas da presença divina. Arão, por sua vez, é colocado como porta-voz. Essa relação define o modelo profético. Deus fala ao profeta, e o profeta transmite ao povo. Em outras palavras, Deus usa a fraqueza de Moisés como plataforma para a sua glória. Moisés não precisa ser o mais eloquente, ele só precisa ser obediente. E esse mesmo princípio se aplica a nós. Muitas vezes deixamos de cumprir nosso chamado porque nos julgamos incapazes. Mas Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Outro ponto revelador é que Deus deixa claro para Moisés que o caminho não será fácil. A história de Moisés é, em essência, um espelho das nossas próprias lutas.